Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Eu estou aqui com o Matheus Cruz, que é recentemente graduado em História pela UEPG, licenciatura em História, e tem uma pesquisa sobre a qual nós vamos falar, que tem a ver com o posicionamento político dos estudantes, opções políticas deles em termos eleitorais, e também com a relação disso tudo, do que eles pensam sobre a história recente, sobre a política, etc., sobre a ditadura, por exemplo, e o conhecimento histórico que eles têm. Matheus, você podia falar um pouquinho sobre qual foi a motivação para você fazer essa pesquisa? Primeiramente, eu quero agradecer ao professor pela oportunidade de poder estar publicizando um pouco e debatendo. A motivação ela veio de ver jovens que não vivenciaram o período em que os militares estiveram no governo, indo às ruas e pedindo a volta desse regime. Então, a pesquisa ela tem como principal objetivo entender o porquê que isso acontece. Será que eles conhecem? Será que não conhecem? Por que estão pedindo a volta de um regime que eles não vivenciaram? Então, eu acho que esse foi o principal objetivo, o principal porquê da pesquisa. Matheus, me diz uma coisa, como foi pensada a metodologia e como você pensou a amostra de estudantes para fazer essa pesquisa? Então, a pesquisa foi feita com escolas e professores que voluntariamente abriram suas portas. Então, ela não tem uma intenção de fazer uma estatística, mas ela tem a intenção de dar um pontapé inicial no debate. Nós conseguimos algumas escolas, conseguimos cinco escolas, 4 em Ponta Grossa e uma em Castro. As escolas, a gente classificou elas em pública de excelência, pública de periferia, pública central, privada laica e privada confessional. E aí, na hora de discutir os dados, a gente separou, cruzou os dados, depois misturou tudo e assim por diante. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre quais foram as principais conclusões que a pesquisa chegou? Claro. Eu acho que a principal conclusão é perceber que os jovens que foram entrevistados no total 339 jovens de ensino médio, né? E a tendência que a gente consegue perceber é um rompimento com as propostas modernas. Que propostas modernas? Propostas que vieram do Iluminismo, vieram da Revolução Francesa, proposta como descentralização do poder, democracia. Então existe um rompimento, existe até mesmo... Desculpe interromper, direitos humanos, por exemplo. Exatamente. Né? Então existe esse rompimento, esse afastamento dessas ideias. Porque quando a gente percebe que esses jovens eles estão pedindo um cerceamento de determinadas liberdades. A gente consegue observar isso como? Foi aplicado questionário com questões fechadas para esses jovens responderem, e uma dessas questões, por exemplo, era em quem eles votariam em 2018. Em todas as escolas, consequentemente, no geral também, o Bolsonaro ele aparece como entre os candidatos o mais votado. Isso demonstra um pouco desse aspecto. Outro dado que a gente pode perceber é que tinha uma questão que perguntava qual seria a solução para o Brasil, e nessa questão a gente dividiu em 3 os respondentes: intervencionistas, e os intervencionistas são os que mais demonstram esse rompimento com a modernidade. Intervencionistas que você diz que seriam favoráveis a uma intervenção militar como solução para os problemas políticos do Brasil. Então, os intervencionistas são os que colocaram como solução ou uma intervenção militar, ou a implantação de uma ditadura, ou o fechamento da Câmara de Deputados e do Senado Federal. Esses intervencionistas, eles somam, do total, eles somam 39%. E só por curiosidade, os que votariam o Bolsonaro seriam quantos, mais ou menos? Boa pergunta. Deixa eu voltar aqui. 27,4% do total.
Então essa tendência que a gente está vendo aí de uma reação contra alguns valores que vem aí do iluminismo, da modernidade, como direito ao voto, democracia, direitos humanos, respeito às diferenças, divisão dos poderes e tal, ela é forte, ela é preocupante, mas ela não é majoritária entre os estudantes. De maneira geral, não. Por quê? Porque o Bolsonaro ele conseguiria 27,4%, só que a maioria dos estudantes, 47,8% dos estudantes entrevistados declararam que não votariam, ou que não saberiam quem votar, ou que votaria branco e nulo. O que também pode ser visto é que é difícil de mapear e de discutir esses dados de quem não escolheu um candidato. Mas também é possível a gente pensar que eles estão abrindo mão do direito ao voto, da participação ativa, que também é uma ideia moderna do iluminismo. Então a gente pode considerar que entre as pessoas, os estudantes que têm aí uma tendência, né, ou que fazem uma declaração no sentido antidemocrático, e aqueles que estão desinteressados, que não querem saber do processo eleitoral, da política, etc., a gente tem mais ou menos metade dos jovens que foram entrevistados, aproximadamente. Isso, exatamente. Perfeito. O que mais que você pode dizer pra gente? E aí, a gente estava falando dos intervencionistas, que tem 39%, e aí esses são mais escancarados com a questão dessa resistência à modernidade. E aí a gente tem 49% dos estudantes que se posicionaram de forma democrática. Quem são esses democráticos? São aqueles que pediram eleições gerais já ou a permanência do atual governo até 2018. Qual que é o problema, né? O preocupante nesses dados? É que desses 49%, a maioria votaria no Bolsonaro. Ou seja, mesmo dentro dos democráticos, a gente tem uma maioria que apoia ideias que não são, apoia um candidato que defende ideias que não são democráticas. Para ser mais específico, 22,6% dos democráticos votariam no Bolsonaro. E aí, novamente, 52,3%, mais da metade dos democráticos não saberiam quem votar, votaria branco ou nulo, ou simplesmente não votaria. Lembrando que a gente está falando de uma região do Brasil que acabou sendo apelidada aí alguns meses atrás na revista Piauí como Reaçolândia, né? Então, nós não estamos falando assim, de todos os jovens do Brasil, mas de um grupo muito específico, muito recortado ali do sul do Paraná, é isso que a gente está falando. Em relação a esse posicionamento político com saber história, que tipo de informações a sua pesquisa trouxe? Então, é bem interessante perceber isso. Porque os estudantes que se declaram, que a gente classificou como intervencionista, são os estudantes que menos conhecem sobre o período. Foram os estudantes que demonstraram conhecer menos sobre o período. Por exemplo, foram que a maioria errou quem foi o presidente deposto pelos militares, a maioria errou quem foram os generais militares, e a maioria também errou o que aconteceu com os torturadores após o período em que os militares estiveram no poder. E esse dado ele é bastante interessante porque esses intervencionistas, eles marcaram na pergunta o que aconteceu com os torturadores, eles marcaram que eles foram julgados e condenados. Algo que passou longe de acontecer, porque não houve julgamento e muito menos condenação. De uma forma geral, a sua pesquisa conseguiu deixar claro que, seja a favor ou seja contra uma intervenção militar, esses jovens têm pouco conhecimento de história recente, não é isso? Exatamente. E isso é bastante preocupante porque eles acabam perdendo um pouco desse período, o que dificulta a participação política, um posicionamento mais consciente deles frente à política. E o que é interessante? A pergunta é, por que esses jovens que não conhecem do período apoiam o período, pedem a volta desse período? O que a gente levantou é que os militares, quando acabou o período em que eles estiveram à frente, a esquerda voltou do exílio e tudo mais e começou
a bater muito na questão da tortura. Então os militares saíram muito fortemente como uma imagem de torturadores. E os políticos civis como corruptos. Num período em que a gente tem um problema político no Brasil e que a corrupção está no meio desse problema político e talvez seja até mesmo a coluna principal desse problema político, os jovens olham para trás, não que eles conheçam, mas eles escutam falar desse discurso, que os militares eles foram torturadores, mas que não eram corruptos. Então aparece esse ente, né, esses militares, como uma solução para o problema do Brasil, que seria a corrupção. Então era como se os fins justificassem os meios. Se é para salvar o Brasil da corrupção, pode torturar, porque também torturou quem mereceu, e etc. Esse tipo de discurso parece que tem bastante espaço entre esses jovens. Então aquela frase que a gente costuma ouvir, né, de quem apoia a ditadura militar, quem apoia a intervenção militar, deveria estudar mais história, ela, de certa forma, está correta pela sua pesquisa. Exatamente, porque demonstra que eles conhecem, são os que menos conhecem, demonstraram conhecer do período. E a gente até tentou colocar, na hora que a gente elaborou as questões, colocar questões mais fechadas. Por exemplo, nome, não porque o nome é importante, mas até mesmo para facilitar isso, porque se você coloca uma questão em que ele tenha que analisar, aí poderia perder um pouco o valor da pesquisa, porque ia dizer, não, isso aí é de esquerda, não, isso é de direita. Mas não tem como você mudar quem foi deposto pelos militares. Não tem como mudar a informação de que a anistia simplesmente tentou passar uma borracha e toca para frente, né, a partir daquele momento. Então essas questões elas foram escolhidas nesse modelo justamente por isso. Perfeito. Quem quiser saber mais sobre essa pesquisa pode ler o seu trabalho de conclusão de curso, de graduação. Né? Se estiver tudo bem para o Matheus, a gente coloca um link aqui na descrição do vídeo para o pessoal poder acessar. Quero agradecer muito ao Matheus pela entrevista. Essa é a segunda entrevista do canal, né? A primeira foi o segundo vídeo do canal lá atrás, no ano passado. Então, obrigado, Matheus, valeu pela entrevista. Obrigado, professor, e até a próxima. E se você gostou, deixe a sua curtida. Se você não gostou, deixe a sua descurtida, né? Compartilhe, me ajude a furar a bolha social. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu. Espero que tenha ficado bom, professor. Foi jóia, foi assim de primeira, a gente não parou, mas eu gaguejei um monte e daí a gente começa a repetir a mesma palavra. Não, mas é muito normal. Eu vejo porque eu edito meus próprios vídeos, né? Então, é bacana. Vou dar uma pausinha para ver se está tudo certo. Me deu uma má impressão, de repente a gente grava tudo e não grava. Aí eu corto esse pedaço.